dados, pensando no tema do encontro, né? O que você acha que é preciso para poder articular redes com juventudes diversas que nós temos hoje em todo o Brasil? Olha, prazer estar falando com você, antes de mais nada, né? Acho que talvez começar por um lugar comum. Você precisa ter juventudes que estejam à disposição de trabalhar bastante. Porque existe um erro ao achar que apenas uma boa mensagem ela vai ganhar tração por conta própria, vai atingir vários lugares e vai fazer transformação. Não. Uma boa mensagem é o primeiro passo que você tem para que uma rede possa, para que distribuindo para uma grande rede de pessoas, isso possa causar transformação social de fato na vida das pessoas. Contudo, você precisa do quê? Você precisa mobilizar uma estrutura de rede. Você precisa criar, fomentar uma comunidade que esteja disposta a trocar informação e confiar nessa troca de informação. A gente vive um momento em que a informação polarizada, aquela que ataca, aquela que agride, ela ganha mais tração do que outras, daquilo que aquela que constrói. Na rede social, isso é uma máxima desde sempre, o discurso destrutivo ele é muito mais ágil, ele é muito mais forte do que o discurso construtivo. Porque o discurso construtivo demanda uma ação, sendo que o discurso destrutivo demanda destruição, que é mais fácil. Então aí vem o segundo passo, que talvez seja o mais difícil. Além de uma mensagem forte, além de uma mensagem poderosa, uma mensagem com potência, você precisa mobilizar, ter uma rede mobilizada, uma estrutura de conexões que confiem entre si e que estejam dispostos a partir de uma informação de qualidade mobilizada nessa rede, construir algo em conjunto. Ou seja, você precisa de confiança. Você precisa de uma rede que saiba trocar, que saiba ouvir, que saiba falar. Né? E isso é difícil. E para isso você precisa do quê? Você precisa de convívio. E isso é uma coisa muito engraçada. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, não, mas a rede não traz convívio? Sim, mas o fortalecimento dessa rede, a transformação de contatos pura e simples numa rede capaz de transformar a partir da circulação livre de informação, demanda o quê? Que esses atores dentro confiem entre si. E para isso, a vida fora da rede é fundamental. Né? Você fortalecer os vínculos, fortalecer os laços, fortalecer os afetos, para que a gente possa conseguir, com isso, ter uma rede que não é apenas uma rede, mas é um mecanismo de transformação social. Nós vimos muito na última década a primavera feminista, como a juventude também se articulou na ocupação das escolas, e vários movimentos de ativismos em rede. Mas agora nós temos conversado muito sobre como a desinformação e as comunidades de ódio voltadas para a juventude têm atingido mais essa parcela da população. De que forma nós podemos resgatar um tanto, né, daquele protagonismo vivido pelas juventudes no ativismo, no momento em que a gente fala tanto como protegê-las das comunidades de ódio, por exemplo? O ódio, ele sempre existiu. O ódio estava desde o primeiro momento que o primeiro hominídeo pegou o primeiro osso e deu na cabeça do outro por inveja, por medo, por qualquer outro motivo. É claro que nós temos hoje, a rede social ajuda bastante, né? Nós temos hoje a facilidade com que pessoas que odeiam possam se juntar coletivamente. 2, que as pessoas que odeiam tenham voz. Né? 3, que as pessoas consigam mobilizar facilmente quem odeia num fluxo. Como eu falei, o discurso da destruição tem mais tração do que o discurso da construção. Né? Ou seja, o ódio está lá, as redes sociais deram voz para idiotas, como diria Humberto Eco, né? O idiota da aldeia, mas tem muita gente que mobiliza esse ódio para suas necessidades. Né? O ódio é um instrumento de mobilização muito forte, não é de agora. Você vai pegar o nazismo, né? Você vai ter um processo, eu não estou comparando o ódio de agora com o ódio do nazismo, mas os modelos são parecidos. Né? Agora, se a gente for pegar ao longo do tempo, você vai ver que a mobilização que surge de jovens através de redes sociais, em junho de 2013, através da questão da tarifa, anos depois, na contraposição aos projetos de Eduardo Cunha que limitavam os direitos das mulheres, em manifestações gigantescas indo às ruas de jovens durante o governo Bolsonaro, como o governo Bolsonaro por conta da educação de qualidade, por conta da liberdade da educação. Você tem, na verdade, pautas que acabam seja por conta do sonho, seja por conta da demanda, né, você tem o pessoal indo, né, se mobilizando por causas. Eu acho que tem um ponto que é o seguinte, a agenda progressista, de uma maneira geral, ela precisa, na verdade, entender, né, que não é mais
um processo de cima para baixo, esse processo de organização de movimentos. Esse processo de organização de movimentos, ele acontece muitas vezes de organização de forma orgânica, de forma espontânea, quando exatamente os jovens percebem que existe uma opressão no ombro deles, que existe um risco aos direitos deles, que existe uma coisa pela qual vale a pena lutar. E aí eles acabam indo às ruas quando eles entendem, quando eles são guiados não apenas pela revolta, alguma coisa, mas pelo sonho de algo melhor. E esse é o ponto. Se eu pegar as movimentações em São Paulo, nas ocupações das escolas, que a internet teve uma importância muito grande nesse processo, você vai ver muita gente guiada pelo sonho. O sonho de uma educação melhor, o sonho de uma educação inclusiva. E é isso que acho que a gente precisa ressuscitar um pouco. Então, o quê? É ressuscitar o discurso do sonho. É ressuscitar, né, a força do sonho como potencial mobilizador, inclusive, dos jovens. É mostrar que, olha, tem um mundo melhor para lá. Não é simplesmente a gente dar aquela cotovelada do dia a dia para sobreviver das sacanagens que a gente sofre. Não, vamos migrar para lá. A utopia, sabe, aquele ponto, o norte. Você vai pegar na eleição municipal em São Paulo, você tem candidato que acaba trabalhando com o sonho das pessoas. Tudo bem que no caso dele, especificamente, são ilusões. Ele vende ilusões. Mas ele vende ilusões em série. Vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão ficar ricos, vocês vão ser dependentes, vocês não vão ser explorados, vocês vão ser o que lá, prometendo muita coisa. Isso é muito interessante. Historicamente, é a esquerda que tem, é o progressista que tem essa questão da promessa de uma vida diferente, exatamente porque está propondo um modelo diferente. Aqui agora parece que a nossa proposta da esquerda, dos progressistas, dos movimentos progressistas, dos jovens ou mais velhos, seja manter direitos, manter. Não, a gente precisa vencer. Quer mobilizar? Não, a mobilização não é só pela manutenção de direitos. A mobilização em massa depende de um sonho comum. Então, esse é o ponto. Se cada comunidade, se cada grupo de jovens, etc., puder deixar bem claro qual que é o sonho comum que eles estão sonhando, o que eles estão querendo para a sua comunidade, para o seu país, isso tem um potencial mobilizador que junta outras pessoas para lutar junto por aquilo. Pode parecer meio filosófico, mas é exatamente isso. Vai pegar uma pessoa como o Pablo Marçal, ele está vendendo aqui uma ideia, né, de que, olha, o sonho, olha, você ficar rico, olha o dinheiro. Tem muita gente correndo atrás daquele sonho, né, que baseado na teologia da prosperidade. Só que esse sonho também ele pode ser canalizado de outras formas pelos jovens, como a gente sempre fez. Basta o pessoal se organizar e ir atrás disso. Entra um pouco nessas narrativas de sonhos. Durante esses últimos dias do encontro, nós conhecemos muitos jovens que têm suas mídias próprias, mídia indígena, por exemplo, comunicação antirracista, mas muitas vezes eles trazem como o público deles são bolhas. Pessoas que já consomem esse tipo de conteúdo, se identificam com essas causas. Como fazer com que esses sonhos se encontrem, né? Atingam outras juventudes também? É uma excelente pergunta que a gente tem que pensar na minha avaliação qual que é o sonho, qual que é a pauta que acaba servindo de intersecção a todas. Você tem o grupo indígena, você tem o grupo LGBTQIA+, você tem o pessoal dos grupos culturais da periferia, você tem... Aí você pensa, qual que é um elemento? São vários, mas vamos pegar um exemplo. Qual que é um elemento que transcende a tudo? O que na verdade transcende a tudo? Eu diria, por exemplo, né, que o que transcende a tudo é que todo mundo é explorado como trabalhador, por exemplo. Não independe se você é indígena, independe se você é LGBTQIA+, independe se você é periférico ou central, independe se você é da música ou do esporte. Todo mundo é explorado como trabalhador. A pessoa pode não ser vista como trabalhador. Ela pode se achar que por ser pipoqueira ela é um empreendedor, mas ela é trabalhador. Ela pode achar que como entregador de comida ela é um empreendedor individual. Na prática, é um trabalhador explorado pela plataforma. O fato é que todos os grupos, isso é um padrão, todos os grupos sistematicamente são excluídos, né, do grande butim da sociedade, eles são trabalhadores, estão produzindo riqueza e na maior parte das vezes não é para eles. Alguém vai se beneficiar dessa riqueza que não são eles. Então isso é interessante. Você vai pegar o discurso do trabalho, ao contrário do que o pessoal diz que o velho de barba morreu e não tem mais sentido nenhum você falar de marxismo e tudo isso mais, isso é uma coisa que perpassa todo mundo. Olha que louco, todo mundo pode defender coisas diferentes, mas todo mundo está fudido como trabalhador, todo mundo é explorado como trabalhador, todo mundo ganha pouco, todo mundo tudo isso. Então, por que a gente não faz essa conexão? E esse eu acho que é o ponto. A conexão entre os diferentes grupos, quando você vai conversar para fora da sua bolha,
né? Ou quando você vai fazer com que uma bolha se encontre com outra para os dois terem uma convergência, a discussão não é aquilo que nos diferencia. E esse é um erro. Muitas vezes você quer ficar num diálogo vendendo aquilo que nos diferencia. Na verdade, o diálogo tem que ser através daquilo que nos aproxima. Não é aquilo que nos faz diferentes um do outro. É aquilo que nos aproxima, sendo o discurso fora da bolha, sendo o discurso entre duas bolhas que pretendem se conectar. Então, esse discurso de lembrar que somos trabalhadores e que uma trabalhadora trans negra, ela se fode muito mais do que um homem branco cis, né, de que um trabalhador indígena é mais violentamente escravizado na zona rural do que um trabalhador branco, né, do que um jovem que está na periferia tentando conseguir a sua dignidade na quebrada, ele se fode muito mais, é muito mais explorado do que alguém que cresceu no leite de pera do Vale Encantado de São Paulo. É uma boa lembrança. Ah, você está querendo a revolução? Não, eu estou querendo mostrar que existem coisas que nos unem. Usar essas coisas que nos unem como rodovias de contato para fora da bolha conectam a gente.